Trump. Trump nessa equação, porque Trump é o homem do ano, né? Segunda vez na história, né? Que um presidente entra ali 2 vezes, né? E a coisa assim, bem... E aí? Todo mundo esperando Trump. Cabral, todo mundo esperando Trump. Também conversei com muitos desses meus colegas. Agora, no final do ano, eu tenho assim, vamos tomar um café, vamos almoçar e tal, com outros analistas, inclusive bato papo com gente que está em Washington, que está no Kentucky, tem um amigo que é professor na Filadélfia. Eu vou pescando aí, né? Muitos dos investidores aqui, analistas políticos, analistas de economia, todo mundo me dá a mesma resposta. A incógnita, ninguém sabe. O Donald Trump, ele é uma granada sem pino, você não sabe o que vai acontecer, né, para o bem ou para o mal. Então isso também, vamos voltar, vamos ligar os pontos. A pressa da parte administrativa da União Europeia em vir para cá, oi, Mercosul, vamos assinar esse acordo aqui, eu, Ursula von der Leyen, vou até onde eu posso, que assinar com vocês, isso já está de olho, não amanhã, mas daqui num futuro de médio prazo, do que pode vir a ser a política isolacionista ou muito nacionalista do Donald Trump. Se ele realmente colocar em prática tudo que ele está dizendo de aumentar as barreiras, Europa, vou procurar outras alternativas. E aí a que estava já na mesa era o Mercosul. Isso ajuda a gente a explicar. A pressa do da União Europeia agora foi o fator Donald Trump, sem a menor sombra de dúvida. Cabral, agora a gente precisa ver o personagem Trump 2025, segunda vez presidente. Vai ser igual o Trump 1.0? O Trump 2.0 vai ser igual? Porque é o seguinte, ele termina o primeiro mandato, a gente pode... Todo mundo tem um juízo de valor a respeito do Donald Trump, seja positivo, seja negativo, mas 2 coisas são indiscutíveis. Ele deixa uma marca indelével na história, claro. Ele é alguém que deixa uma marca muito importante na história dos presidentes dos Estados Unidos, ponto. E segundo, a gente não pode acusá-lo de estelionato eleitoral. Falou um monte de coisa e não cumpriu. Ele cumpriu tudo que ele prometeu? Não cumpriu. Mas ele foi muito fiel ao seu discurso. O Trump 2.0 vai ser muito fiel ao seu discurso? Ponto de interrogação. Essa é a grande incógnita. Existe algo que é a discussão dorsal, a discussão basilar do que se espera de Trump 2025. Essas medidas protecionistas do Trump em sobretaxar a China em 60%, em sobretaxar o México e o Canadá em 25%, o resto do mundo entre 10% e 15%. E a última vítima foram os BRICS, depois dessa assinatura, que quem tivesse nos BRICS, ou 100%, ou os produtos BRICS, União Europeia, entrassem nos Estados Unidos, 100%, ele pode fazer? Pode. O que vai acontecer imediatamente? Inflação. Inflação nos Estados Unidos. Os americanos não gostam de ouvir a palavra inflação. Ninguém gosta. A diferença de inflação é que é o seguinte, tudo fica mais caro num curto prazo de tempo, principalmente produtos de consumo. Produto da cesta básica fica mais caro no dia seguinte no supermercado. Mas mais do que dar arrepios nos americanos a palavra inflação, é a vacina da inflação. Chama alta na taxa de juros. Porque a alta na taxa de juros é uma vacina. Os bancos centrais têm uma capacidade, uma leitura, situação que vai gerar inflação lá na frente. Então eu aplico a vacina agora, aumentando os juros. Em geral, a história nos mostra que uma mudança na taxa de juros, uma mudança no que nós chamamos de política da taxa Selic, leva de 6 a 9 meses para fazer efeito. Então, se houver uma perspectiva de alta de inflação a partir de um primeiro momento do governo Trump, o Federal Reserve, que é independente do banco, que é o Banco Central Americano, mas é independente do governo, vai lá, e aplica a alta taxa de juros. E isso o americano da classe média, principalmente a classe média baixa, não quer ouvir de jeito nenhum. Por quê? Porque evita que o americano da classe média, a classe C, que majoritariamente elegeu o Donald Trump, foi a classe social, foi
na pirâmide dos eleitores, quem mais votou no Trump, é o que fez o Trump ganhar tanto na contagem dos delegados como no voto popular. Ele não pode ouvir a palavra alta na taxa de juros porque ele perde a confiança na economia do governo, na economia dos Estados Unidos, e ele deixa de cumprir os 3 grandes sonhos americanos, que é, primeiro, comprar uma casa, igual a gente vê em filmes, em seriados, a casa típica da classe média, fora do centro, tem o lawn, aquele gramadinho na frente, tem o porch, que é aquela área antes da porta principal, que você pode botar uma cadeira de balanço, tem o quintalzinho atrás que você tem sua churrasqueira para o barbecue, enquanto a gente assiste o jogo de futebol americano. Esse é o sonho americano número 1. Sonho americano número 2 é entrar numa concessionária da Ford ou da Chevrolet e fazer um leasing para você trocar a sua F-250 a cada 2 anos ou a sua Chevrolet Silverado a cada 2 anos. Então ele quer ter essa casa com a vaga na garagem para 2 carros, sendo uma caminhonete, e o terceiro grande sonho americano, que é alguém da classe média colocar um filho na universidade. Harvard, Yale, Columbia, Caltech. Só para vocês terem noção, quanto custa a mensalidade em Harvard? Ivy League. Ela gira em torno, é um pouco menos de $100 mil por ano. Uns 80, uns 85 mil dólares, 90 mil dólares, depende do que você vai pagar, né? A moradia, você vai pagar, né, o dormitório. Então, quer dizer, um casal que tem 2 filhos, ele vai querer colocar os 2 filhos para fazer Harvard, um fazer medicina e o outro fazer direito. Nós estamos falando aí em milhões de dólares investidos. Então a gente vê isso em filme, a gente vê isso em seriado. O bebê nasce, aí o casal discute a poupança da faculdade. Se a taxa de juros estiver alta, ele não consegue comprar a casa, não consegue comprar o carro e não junta dinheiro, porque isso vai sendo consumido ao longo dos anos para pagar os juros, mandar os filhos para a faculdade. Isso mexe no humor do americano, no inconsciente coletivo dele, de uma maneira que derruba qualquer governo. Então, voltando ao Donald Trump, só coloquei todo mundo aqui na mesma página, colocar todo mundo no mesmo cenário. Por que o Trump, mexendo na inflação, as políticas protecionistas dele devem gerar uma inflação, e isso vai gerar uma alta na taxa de juros, e isso vai mexer no humor do americano da classe média baixa. Falando do americano operário, que quer ver a próxima geração dele não sendo operária. Mas espera aí, em contrapartida, o Donald Trump está dizendo, eu vou aumentar as barreiras para forçar a indústria americana a produzir em solo americano, e mais recentemente ele dá uma entrevista, inclusive para o canal em que eu estou trabalhando, o CNBC, lá nos Estados Unidos, dizendo que quem produzir mais em solo americano vai pagar menos impostos. Ótimo. Só que ele consegue fazer isso do dia para a noite? Não consegue. A indústria americana, em vez de comprar aço, ferro e alumínio do Brasil, porque é o produto que nós mais exportamos para os Estados Unidos, e derivados de petróleo também, então, em vez de comprar derivados de petróleo do Brasil, ferro, aço e alumínio do Brasil, nós vamos produzir mais aqui. Dá. Amanhã? Não dá para ser amanhã. E aí você gera um desabastecimento amanhã. Não, então para não gerar desabastecimento, vou comprar fora. Vou pagar mais caro e vou passar esse custo maior para o consumidor final, ou vou engolir parte do prejuízo. É isso que vai acontecer imediatamente. Com o tempo, as placas tectônicas se assentam e aí a indústria americana consegue produzir mais. Mas isso não é em um dia, uma semana, um mês e um ano. A inflação é um dia, um mês, uma semana e um ano. Então, aonde que eu quero chegar contando tudo isso? Talvez a gente veja uma mudança de perfil entre o Donald Trump, político, promessa de campanha, e o Donald Trump, aquele que senta na bigorna da realidade. Ele sente o peso ali da realidade. Opa, eu não posso gerar inflação. Ele sabe disso. Porque daqui 2 anos ele tem um grande desafio, que é a eleição legislativa em que muda o Congresso. E hoje, de novo, o Trump 2.0 é igual o Trump 1.0 no seguinte sentido, Cabral, o que eu chamo de perfect storm.
é um controle absoluto dos republicanos. A Casa Branca é dos republicanos, o Senado é maioria republicana, o Congresso, né, eles chamam de House of Representatives, e a gente chamaria de Câmara dos Deputados, é republicana, e mais da metade dos estados americanos são governados por republicanos. Então, quer dizer, ele tem ali uma situação muito, muito, muito favorável a ele, mas ele já viu isso acontecer no primeiro mandato. O que acontece na eleição legislativa de 2019 nos Estados Unidos. O Trump perde o Congresso, depois ele não é reeleito. Então, ele também já viu isso acontecer. O que eu acredito? Que sempre existe uma mudança. Não é Estados Unidos, não é na Argentina que a gente também teve o Javier Milei que prometeu um monte de coisa e ainda não colocou em marcha, mas isso acontece em qualquer parte do mundo. Você tem uma persona que é dividida em dois personagens, o candidato e o político eleito. E o político eleito às vezes fala, esqueçam um pouco do que eu falei. Só que assim, de novo, nessa equação tem outra variável. No Trump 1.0, ele cumpriu muito do que ele falou. Então a gente também tem um compasso, o mundo está num compasso de espera para ver realmente se ele vai cumprir tudo o que ele havia falado. Em termos de segurança internacional, que eu acho que é uma coisa que a gente pode patinar aqui, né, caminharmos sobre esse terreno na nossa conversa, o que o Trump vai fazer em relação à segurança externa? Porque ele já falou isso, repetiu o que ele havia dito no seu primeiro mandato. Ser a polícia do mundo, posição que os Estados Unidos tomaram depois da Segunda Guerra Mundial, é muito caro para os Estados Unidos, é muito caro. Né? Eu já vou entregar a palavra para os senhores, só deixando essa deixinha aí. Saiu o novo orçamento, saiu a leitura do orçamento de defesa dos países. A China, que caminha para ser a grande potência do século XXI, 255 bilhões de dólares em investimento de defesa. Estados Unidos, 1 trilhão. Então, os Estados Unidos são um estado muito caro de manutenção. O Trump falou, peraí, eu vou dar uma diminuída nessa posição global dos Estados Unidos, porque é muito caro e todo mundo nas minhas costas. A OTAN tem que botar mais dinheiro e eu botando menos dinheiro. Agora, como é que vai ficar a Ucrânia diante dessa decisão? É que também, de novo, é o grande ponto de interrogação 2025.